Shingeki no Kyojin 108, é tudo 8 hoje. Mais tarde vem Boruto 68 e depois de Boruto 68 vai vir Kingdom 568. Olha só, joga esse número na Mega Sena que ele vai sair. Mas bom galera, que capítulo tenso de Shingeki no Kyojin, porque em quem confiar? Já vimos um conflito interno entre o Konis e a Mikasa sobre o Eren Yeager. De quem ele tá do lado, né? Quem ele tá apoiando? Os Eldianos, os Marleyanos? Bom, uma coisa é certa, o Eren e o Zack sabem de algo que ninguém mais sabe, e isso pode ser aí, né, o avanço para a reta final de Shingeki no Kyojin. Será que o Eren vai se transformar num grande vilão? Vamos embora analisar esse capítulo bem direitinho, produção Rod La Vinheta. Lembrando a vocês que também estamos analisando o anime de Shingeki no Kyojin, já foram 3 episódios, toda segunda tá saindo análise aqui no Oblu, então convido todo o fandom, tá incrível, tá no arco político, já vai ter guerra, vai ter o escambau acontecendo naquele negócio, velho, que o mundo vai explodir. Enfim, me siga nas redes sociais, Instagram e Twitter, é sempre importante, e olha, eu dividi o capítulo, fragmentei aqui a análise em 4 partes, tem até aqui nas minhas anotações. Os figurões da polícia militar, né, a conversa que eles têm no começo envolvendo a história e tal, a tropa de exploração e o conflito interno entre eles, a Gabi e o Falco e para onde a narrativa deles está indo, e Marley, que vimos que teve uma reunião ali convocada pelo Magath com os portadores de Titã, né? Beleza que o Colt tá ali, ele não é um Titan Shifter, mas ali tá o Rei, né? Tá a Pieck também e o Galliard. Mas vamos embora. Primeiramente, né, focando aí nos figurões da polícia militar, eu já queria dizer pra vocês, acredito que a grande esmagadora maioria concorda com isso, que o Rogue é um canalha. O cara fica falando da história como se ela fosse um peão aí, né? Eles até falam, né, do nosso golpe de estado. Foi um golpe necessário, porque a gente viu que a figura do rei, ela só estava manipulando todo mundo e os Rice estavam ali comandando. Só sei que teve que ter o arco político para a tropa de exploração unificar Parades, para eles começarem a se expandir, né? Então, o cara tá falando de golpe, mas foi um golpe necessário dentro da história de Shingeki no Kyojin. E aí, bom, a gente vê, né, que houve no capítulo passado a prisão dos aliados de Marley, o comandante Pixis é que se encarregou disso, e é bem louco, né, galera? Porque eles estavam sendo aliados, mas Parades não está confiando. E essa falta de confiança pode ser um tiro que venha a sair pela culatra, né? Então, bem tenso. Eles têm um plano aí, né, da história devorar o Zack, que só tem mais um aninho de vida. Então, tá na hora, tá chegando a hora. Tá na hora de o Zack se lascar. Eita! Enfim, mas a história ficou grávida. Quando terminamos o capítulo passado, pensávamos, poxa, velho, a galera obrigou ela, né, a engravidar, mas não. Talvez a Helena tenha avisado a ela sobre a gravidez como um fator que pode poupar aí a vida do Zack Yeager. Mas por que a história concordou com isso, né? Mas bom, ela optou e ela escolheu ali um camponês que cresceu junto a ela, que até fazia um bullying com ela, mas depois ele se redimiu e tal. Então, a história, ela iria virar titã para devorar o Zack e obter o titã bestial. Imaginem só a história toda peludona, não é? Grandona. Mas ela tá adiando, né? Tá procrastinando. Quem é que não faz isso? Eu não posso fazer com os vídeos. Mas enfim. E aí o povo de Marley tá sendo feito de escravo praticamente, né? A gente vê que os garçons dessa reunião aí, ô Marleyano, vem cá. Galera, o povo de Eldia, não todos, né? A gente não pode generalizar também, mas o alto escalão sempre faz uma besteira, né? Porque essa galera tá tratando Marley como escravo mesmo, né? Então isso pode fazer com que aquela visão de que o povo de Parades seja um demônio só fique mais forte. E aí a gente vai para a segunda parte, né, do capítulo, que envolve a tropa de exploração e esse conflito interno, Konis versus Mikasa. O Konis, ele já não tá com a mesma visão para com o Eren, e aquilo bate fervendo na Mikasa. Eu acho que o Eren tá diferente e ela, e se tiver, a gente vai precisar matar o cara, véi. Eles dois estão se provocando, os ânimos estão bastante esquentados aí, né? E aí a Mikasa, ela tem uma fé no Eren, né? Ela começa a se lembrar de um acontecimento há um ano, da diplomacia com Rizuru e tal, né? Como eles estavam lidando com isso. A gente sabe que essa diplomacia com o país de Rizuru
para conseguir aliados, né, no mundo inteiro e não depender do estrondo de terra, que é uma ameaça que eles estão fazendo aí. A gente pode liberar os Titã Colossal tudinho aqui nas muralhas, só para o mundo ficar com medo, né? Então, enquanto eles estão ameaçando desse jeito, eles estão conseguindo aliados por meio de Rizuru, certo? Só que a Randy, ela chega lá e ela diz que as coisas não são bem assim, né? Porque o Império de Rizuru, o país de Rizuru, ele quer o monopólio daquele minério, né, de gelo que só tem em Parades, que só é encontrado na ilha de Parades. E aí dane-se os aliados. A Rizuru, ela não vai querer fazer uma ponte entre Parades e outros países porque ela quer o monopólio daquilo. Eu falo ela, né, me referindo aí à líder de Rizuru. Mas é muito tenso, né, porque por causa de um fator político, por causa de um interesse tão superficial, a gente vê que as coisas não estão evoluindo como queríamos, como o Armin quer. Eu acho que o personagem que eu mais me identifico é com o Armin e sua bondade. O Armin, ele quer a paz, ele quer o diálogo, ele tá sempre preocupado, né? O cara é um grande diplomata e estrategista. Então o Armin é um dos meus personagens preferidos aí de Shingeki no Kyojin, pela maturidade dele, né? Ele tá apresentando um semblante bastante melancólico nos últimos capítulos, não é pra menos, né? Porque eu acho que ele já tá cansado de tanto sofrimento e acho que quando você descobre essa verdade por trás dos personagens, por trás da narrativa de Shingeki no Kyojin, é normal a gente ver um personagem tão pesaroso, né? Mas aí o que é que a Randy propõe? Pô, se a partir de Rizuru não teremos aliados porque eles querem um monopólio, vamos nós mesmos criar os aliados. Somos a tropa de exploração, o que é que fazemos? Ir além das muralhas, vamos além. A gente tinha que enfrentar Titã, vamos enfrentar essa galera, não no sentido de combate, mas vamos aí, né, criar uma diplomacia entre esses países, né, para provar que os direitos humanos recaem sobre a gente também. Então o Armin até fica preocupado em eles terem que mudar o sotaque, porque beleza, né, a linguagem é a mesma, mas eles devem ter sotaque diferente. Isso mostra que eles primeiros vão se infiltrar aí para conseguir os aliados. Sabe o que eu fico me lembrando? Que isso daí devia tá sendo posto em prática, eles deviam estar tentando isso. Quem é que chega lá destruindo tudo? O Eren, só dando mais motivo para esses países não se aliarem a eles. E é por isso que o Konis também deve estar pistola com o Eren, né? Porque o Eren estragou tudo. E agora eu acho que o Konis está confundindo umas coisas, né? E aí eles vão se lembrando, né? Por que a Mikasa lembrou desse momento? Onde ela queria chegar? Porque tem um momento aí que o Eren, ele começa a cogitar que alguém vai ter que herdar o Titã dele, que ele só tem mais 5 anos. Como esse acontecimento foi há 1 ano, agora o Eren só tem mais 4 anos com o Titã de ataque, né? E aí todos querem, né? Tipo, o Jin, ele fala os seus argumentos, a Mikasa também, a Sasha, o Konis, mas o Eren não quer que nenhum deles herde o Titã de ataque, porque ele quer que seus amigos vivam muito. E é esse o ponto da Mikasa. O Eren gosta da gente, Konis. Só que aí o Konis fala que o Eren riu da morte da Sasha. Pô, galera, eu vi naquele final de capítulo que o Eren sofreu quando sabe que do veredito, né? Quando ele recebe a notícia, a Sasha morreu. Ele tá lá, eu não sei como o Konis interpretou aquilo, será que ele viu um semblante de risada no meio do sofrimento do Eren? Porque tem gente que quando tá chorando não parece que tá rindo, né? Então acho que o Konis pode ter interpretado desse jeito. Essa sequência também foi muito engraçada, você vê que a Sasha só tava querendo ir pra Marley pra experimentar a culinária do lugar, né? Acho que ela ficou muito encantada, né, com o que veio aí, né, o que foi importado pra Parades, então ela tá querendo ir lá, que deve ter mais coisas. E bom, o plano do Armin, no final das contas, é conversar com o Eren. Vamos ver o que ele quer, né? Porque se realmente ele estiver traindo a gente, a Mikasa pergunta, o quê? A gente vai ter que fazer alguém virar Titã e comer o Eren pra herdar os poderes que ele tem, de ataque original e martelo de guerra. Então, tipo, que tenso, né? Porque poderíamos esperar aí 5 anos dessa data, né? No caso agora 4 anos. Mas não, né? Talvez o Eren tenha que ir pro saco mais cedo, mas claro que não vai. Ele é o protagonista e é o pivô dos grandes acontecimentos finais aí da obra. E aí temos a parte da Gabi e do Falco. Eu fico me perguntando pra onde é que tá indo a trama deles. Eu acho que eles ainda vão ser muito importantes e eles querem falar com o Zack, né? A Gabi quer confrontar o Zack. A gente vê como ela tá perturbada e como o Falco ele é sensato. A Gabi, ela não quer rasgar o emblema de Aldeana dela, porque é a única coisa, né, que faz ela, tipo, se sentir pertencente ao lugar, à terra natal dela.
lá em Marley. Ela tá se sentindo muito mal por estar ali em Parades, sei lá, a menina deve estar com medo até de se sentir infectada por eles. Ela é muito noiada, a Gabi. Acho que a lavagem cerebral dela foi muito maior. E no caso do Falco, né, ele já é um cara mais sensato. E a Gabi quase mata, né, uma aldeã ali. Eu fiquei bem tenso com essa cena, mas o Falco tira a pedra da mão dela. Eu acho que vamos ver como é que eles vão se desenvolver aí, né? E aí temos uma etapa final do capítulo com o Marley, né? O Magarth, ele tá convicto da traição do Zack. Eles investigaram ali, né, o Titã Bestial e não encontraram nada. Eles concluíram que o Zack fugiu com a galera. Então, né, que tenso, porque todo mundo que foi atacado aí, né, durante esse ataque do Eren, que veio a tropa de exploração, etc., vai se reunir aí para 6 meses poder atacar Parades. Mas sabendo que Zack pode fazer algo nesse meio tempo, Magarth, esse grupo, vai ficar parado? Não vai, né? Então o Reiner, ele bate na mesa lá e planeja atacar Parades o mais rápido possível. É muito louco, né? Porque a gente vê o sofrimento interno de uma Gabi, de um Reiner, por exemplo, de um Armin, mas eles têm que ser duros, eles têm que engolir a pressão e fazer o que precisam fazer. O Reiner precisa liderar essa galera para atacar lá. Por mais que ele não queira, que ele já tenha tentado suicídio, é o papel dele. Então é muito triste, né, galera, a guerra. Eu acho que o Isayama, o autor de Shingeki no Kyojin, ele tá trabalhando da maneira mais primorosa possível todas essas temáticas aí que envolvem a guerra e também como os personagens, né, eles enxergam a guerra e como a gente pode ver também todos esses conflitos políticos aí pela ótica desses personagens. Então Shingeki no Kyojin tá incrível. Me segue nas redes sociais, acompanha o anime toda segunda aqui no All Blue. Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!